Hey turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal UN Plantas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o replantio desses cactos maravilhosos que chegaram aqui pra gente. Esse é o Melocactus, o pessoal conhece aqui como cabeça de frade. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente como que a gente faz para fazer o plantio, para fazer o replantio na verdade, desses cactos. Eles têm bastante espinho, mas na parte de baixo não tem muito espinho, então a gente aproveita para manusear ele. Com raízes bastante generosas, a gente vai fazer também um pouquinho o corte dessas raízes para a gente conseguir colocar ele em um vaso, deixar ele bem bonitão. Olha só que saúde que tá esse cacto aqui. É ou não é? Uma verdadeira maravilha da natureza. Mas é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que gostam de plantas, porque só assim você ajuda o nosso canal a crescer e a gente retribuir trazendo mais vídeos, conteúdos como esse para vocês. Então sem mais delongas, vamos ao manuseio maravilhoso desse cabeçudo aqui, o nosso cabeça de frade. Olha só que coroa maravilhosa que ele já se formou aqui. Bem, turma, para a gente fazer o plantio desse cacto, a gente vai precisar de um recipiente generoso em tamanho. Então a gente tem aqui uma cuia tamanho 21. Essa cuia é a que vai receber o nosso Melocactus, que é o cabeça de frade. Olha, ele já está aqui preparado, mas antes da gente plantar, trazer ele de fato para o recipiente que ele vai ficar, a gente vai tirar o excesso de raízes que tem nesse cacto. A gente poderia muito bem dar uma enrolada, mas as raízes estão muito grandes e não tem necessidade dessa quantidade de raízes, desde que a gente mantenha esse substrato sempre com adubo regular. Então a gente vai tirar o excesso de raízes para que ele também possa ser estimulado o crescimento de novas raízes que possam absorver nutrientes, água desse recipiente, desse substrato que a gente vai utilizar, plantar ele nesse novo lar desse cabeçudo aqui, o cabeça de frade. Bem, turma, então vamos começar o corte dessas raízes e colocar ele escorado aqui, ó, no pontinho da tábua. Eu posso até virar ele aqui, ó, desde que eu não pegue nos espinhos. Posso virar, não tem problema, os espinhos são bastante fortes. E aí eu vou vir agora trazendo o corte aqui no excesso de raízes. Eu não posso cortar no talinho porque essas raízes mais finas, elas também precisam ficar no cacto para desenvolver novos pelos, fazem a absorção do líquido, da água que vai conter no substrato. Então a gente já fez aqui, ó, o corte do excesso de raízes, já temos o bonitão pronto. Agora a gente vai preparar o nosso recipiente. Esse recipiente a gente vai começar a trazer aqui brita. Essa brita é para fazer a camada de drenagem, evitar que o substrato saia pelos furinhos que tem no vaso, tem na cuia aqui embaixo para drenagem da água. E agora que a gente já colocou a brita, a gente vai trazer o substrato. Lembrando que o ideal é utilizar um substrato próprio a cactos suculentas para você não ter problemas e dificuldades no momento do cultivo da sua planta. Para fazer o plantio do cabeça de frade, a gente coloca uma quantidade generosa já de substrato. Você pode ver, a gente pode até colocar um pouquinho aqui perto da linha de marcação. Esse cabeça de frade, a maior parte dele vai ficar para o lado de fora do vaso. O que vai ficar para dentro do vaso basicamente vai ser somente as raízes. Pegando nos espinhos mesmo, e já vamos centralizar ele aqui, porque após a centralização a gente vai completar com o substrato e o substrato vai levantar ele um pouquinho e cobrir todas as raízes. Então a gente vem aqui, ó, acrescentando o substrato, levantando ele um pouquinho e completar todo esse vaso aqui com substrato. Depois a gente termina de posicionar ele da maneira que a gente quer que ele fique. Por que a gente faz dessa forma? Porque esse cacto, turma, ele é um pouquinho mais difícil de manuseio. Ele é repleto de espinhos, não é um cacto que a gente vai ficar mexendo sempre. Então a gente faz a cobertura das raízes completamente com o nosso solo próprio a cactos suculentas e procura deixar a maior parte dele do lado de fora do vaso, para a parte de cima do vaso, porque ele vai crescer mais e esse vaso ainda vai ficar pequeno para ele, pode apertar ele se a gente não deixar ele para cima, acima da linha do vaso. Apesar de ser um cacto bastante resistente, a gente precisa deixar esse substrato úmido para as raízes, na medida que forem se desenvolvendo novamente, elas poderem encontrar umidade para ser direcionada para o solo. Então a gente já fez aqui o preenchimento do solo, vem dando as batidinhas para ele assentando no vaso, tá vendo? Então a gente vem aqui, ó, assentando todo o substrato para cobrir todas as raízes. E agora a gente vem ajustando o nosso cacto para ter certeza que ele está centralizado, que as raízes estão posicionadas. Olha o tamanho do nosso bichão aqui, ó. Isso é
ou não é um verdadeiro gigante? Esse cacto é maravilhoso e olha só como que ele ficou no plantio nesse vaso. É uma cuia 21, apesar de ser uma cuia 21 já grande, esse cacto já está adulto e olha só como ele preencheu bem essa cuia. Preencheu praticamente os 21 centímetros dessa cuia. Então, para fazer a finalização desse vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês esses dois cactos que a gente plantou. Olha só que maravilha, que coisa mais rica da natureza, extremamente saudáveis, são cactos gigantes, robustos, já produzem sementes e eles vão se tornar as próximas matrizes aqui do nosso cultivo. É claro, se você quiser colecionar, adquirir cactos suculentas conosco, acesse o site no link da descrição, porque lá a gente deixa o nosso catálogo completo e envia plantas para todo o Brasil. É link da descrição, é só você clicar e não esquece de seguir para mais dicas como essa. Comenta aí se você gostou ou se você gostaria de ter um cacto desse na sua casa.